Ações tricolores. Feliz, né, rapaz? Ganhar sempre deixa a gente feliz. Ganhar e quebrar uma escrita que já estava incomodando nos últimos 8 jogos, a gente fica mais feliz ainda. E ganhar, quebrar uma escrita e manter a diferença, diminuir a diferença para quem está na frente, que é um dos objetivos que a gente tem que estar do G6 para o G1, deixa a gente mais feliz ainda e esperançoso. E também marcou a boa estreia do Luiz Ubeldia, o nosso técnico, nosso treinador. Mas o jogo em si, antes da gente falar do jogo, peço a você, meu amigo, que está assistindo o Leiteria pela primeira vez ou pela milésima vez e não está inscrito, que se inscreva. Pô. Você não vai receber um boleto de pagamento de nada, é só inscrever para dar uma força ao canal. A gente está com quase 8 mil inscritos e chegando a 8 mil, eu vou sortear uma camisa oficial do Fluminense, comprada na loja do Fluminense, para quem for inscrito. Falou? Dá uma força pro canal, não custa absolutamente nada, é um canal simples, pô, mas que conta com a ajuda de vocês. Então, vamos falar do jogo. O jogo, se eu não fosse tricolor, e se eu fosse também não tivesse torcendo pro Botafogo, falando com extrema sinceridade, foi um jogo feio. Eu achei um jogo feio. Um jogo que não teve grandes emoções, os goleiros palmar, bater uma bola na trave, o outro foi perder um pênalti, um gol feito, não teve nada disso. Por um acaso, uma bola na travessão, teve um chute lindo do cara do Botafogo, quando estava 0-0. O Fábio não ia ver, nem viu. O Fábio ficou torcendo. Mas foi um jogo de poucas oportunidades de gol. O Fluminense aproveitou as que teve. Agora, falando do jogo em si, foi um jogo que o Fluminense se comportou de maneira diferente em relação ao que ele vinha se comportando nos últimos jogos. Aí tem muitas coisas que a gente pode começar a comparar com o trabalho do treinador que saiu no meio de semana. Por exemplo, o Martinelli não se sentiu cansado, jogou o jogo inteiro, caramba, foi o melhor jogador do Fluminense. Ele, na minha opinião, ele e o Freitas foram os 2 melhores jogadores do Fluminense. Correu o tempo todo, ele e o Hércules. Não se cansaram, não. Então, a diferença do time do Fluminense de hoje para os times que estavam jogando até então, foi um time que foi sério o tempo todo, que correu pra caramba, que mostrou um mínimo de padrão de jogo, que precisa melhorar muito, porque precisa entrosar o time. Quer dizer, hoje a gente já teve uma substituição, 2 substituições, que a torcida não fica triste. O Cano, que já tem 20 gols esse ano. A gente fala que o Cano tá uma merda, né, cara? Mas o Cano acho que é o segundo, terceiro, ou não é o primeiro artilheiro, mas é o segundo ou terceiro artilheiro do Brasil, com 20 gols. O rapaz lá do Cruzeiro, esse que está na seleção, o Caio Jorge, né? Tem 20 gols. Ah, porque o Cano só jogou contra o Águia. Não, todos eles também só jogaram contra o Águia. Contra o Águia acho que eles jogaram. Eles não jogaram só contra os times melhores do mundo, não, do Brasil. Não, jogaram contra um monte de time fraco também. Então o Cano tem 20 gols numa temporada que a gente reclama que ele não faz gol. E a entrada do Cano, a volta do Cano, e a entrada do Lúcio. O Lúcio é outra coisa, né? Um cara rápido. Um cara que você não pode comparar o Lúcio com... É só essas maluquices que a gente fica louco. A torcida fica louca. Quando eu falo que a torcida é a voz de Deus do futebol, e tem uns caras que se acham entendidos, que ainda vão para uma coletiva e dizer que ninguém conhece nada, só ele. A torcida conhece. A torcida sabe onde é que está apertando o calo. Pô. Então, hoje já aconteceram 2 mudanças que me parecem serão titulares. Serão mudanças já definitivas. Lúcio, e quando eu falo Lúcio, é um meio de criação ou de ligação. Meio atacante ou meio de criação. Ele é meio atacante. Mas é um meio atacante que vê o jogo, é extremamente rápido, toca de primeira. É um jogador muito legal, muito bom. É um cara que sabe jogar futebol. E tem que se entrosar. Com o Cano, com o Serna, com o Canóbio. E isso só vai se entrosar jogando. E a gente também sabe que
acontecerão novas mudanças. Por exemplo, agora eu vou falar a minha sugestão. Eu barraria o René. O René é muito ruim. Porque o Fuentes... É só ver as notas do Fuentes no Softscore quando o nego malha ele. São notas boas. Só que o nego não gosta. Acabou. Quando não gosta, não gosta. Acabou. Não tem mais o que falar. Mas o René é o próximo a sair. E no jogo de hoje, o René foi péssimo em quase tudo. Mas ainda assim participou do gol, do primeiro gol. Mas jogou mal. Mas muito mal. Não dá segurança nenhuma. Não sabe bater um lateral. Já repararam que o René bate 10 laterais, 8 vão para o time adversário? Não consegue bater um lateral direito. É lento, passa errado. É um jogador que precisa ser. Para mim seria a próxima substituição para ir mudando o time devagarzinho. Que não era, a torcida reclamou, muita gente reclamou. Olha, não relacionou ninguém, não pode. A quem fala um negócio desse parece que não vive futebol também. O Fluminense é formado com o Renato, estava com duas panelas. A panela do Renato e a panela do clube, do time. Uma panela que quando o Fernando Diniz saiu, teve gente que precisou, o Cano precisou se consultar com o psicólogo, que não aceitava, o Arias idem. A panela que ficou lá, com o Felipe Melo, foi meio desfeita. Mas ela está firme e forte lá ainda. Não morreu não. Está lá Thiago Santos, Cano, Ganso, Samuel Xavier, Keno, esses caras todos fazem panelão. Então entrou um técnico novo. Um técnico novo que já é uma senhora velha, uma senhora da vida, velha. Ele tem 44 anos, mas desses 44 anos praticamente são 20, se tornando uma senhora de vida fácil, velha, com experiência no futebol. E ele simplesmente sabe o que ele tem, como é que ele tem que agir. Se ele hoje chega relacionando um monte de jogador que não era relacionado e deixa outros que ele deixaria, a panela entra em funcionamento na hora. Mas na hora, a panela entra em funcionamento na hora. Então ele não pode, se estão esperando que ele vá mudar tudo de uma vez só, não vai. Não vai. Ele vai devagar, mudando devagar, porque ele não é bobo. Não vai ter ninguém batendo de frente. Ele tem que fazer essa mudança devagar, e tem que ser devagar mesmo. Então, mesmo quem está reclamando, se ficar no lugar do Zubeldia, ia fazer a mesma coisa que ele fez. O cara está 2 dias no clube, muda todo mundo, vamos mudar tudo. Que isso, pô? Nem o Cuca, quando pegou e mudou um time inteiro para poder sair do rebaixamento, foi assim. Ele vai mudar, não tenho dúvida que ele vai mudar, porque ele quer manter o emprego dele, que não é ganhando pouco. Pô. Então eu acho que não tem que reclamar agora. E outra coisa, o time vai começar a mudar devagar. Para julgar esse cara, eu botei isso no Twitter, para julgar o Zubeldia, tem que esperar pelo menos uns 6, 7, 8 jogos. Hoje teve só aquela empolgação que teve quando o Fernando Diniz voltou para o Fluminense, que teve quando o Fernando Diniz saiu e entrou o Mano, que teve quando saiu o Mano e entrou o Renato, e agora? Trocou o técnico, os caras querem mostrar serviço, correm pra caramba. Aí, o time pelo menos corre, como foi hoje, o time correu o tempo todo. E as substituições que ele fez foram corretas. O Canóbio estava morrendo, o Cano também, porque ele não tem mais esse preparo físico. Depois enfiou o Lima no lugar do Lúcio, conserto. Também, o Lúcio também cansou. O Lúcio correu pra caramba. Pô. Então, depois, quando colocou o Ignacio, foi porque o Thiago Silva pediu para sair. Mesma coisa do Samuel Xavier, pediu para sair. Então, ele fez substituições de 6 por meia dúzia. E nós vencemos. Porque ele vai implantar os serviços dele, o jeito dele jogar, as substituições. Quem viu a entrevista dele, quem viu a coletiva, ele viu que ele não fala ao certo. O colombiano, quer dizer, se julgar esse cara agora porque não teve nenhum relacionado, pô, ele não sabe nem direito o nome dos jogadores que ele tem na mão. Tem que gravar todos os nomes. Vê que ele se relacionou. Ele falou o nome, ele não falou o nome do Senna, falou o colombiano. Então eu acho que foi uma boa vitória. Ganhar um clássico sempre é uma boa vitória.
E fazendo uma análise do time, o Fábio, quando foi exigido, porra, salvou uma bola espetacular, aquela saída ficou na perna dele. Samuel Xavier não jogou bem nem mal, jogou normal, jogou feijãozinho com arroz dele. Thiago Silva abaixo do Freitas. Freitas junto com o Martinelli foram os melhores jogadores do time. Ele e o Martinelli. E olha que o Freitas já deu uma atrasada de bola, nem foi muito longe. O Fábio não pode tomar aquela bola, né? Mas ele jogou muito, o Freitas jogou muito. Todas as saídas de bola longa do Freitas foram ótimas. O Freitas, se não fosse a bronca da torcida com ele, eu ia falar assim, pô, esse cara joga legal, joga mesmo. Vai ver a nota, eu não vi a nota do soft score do time, não vai ver a nota. O soft score eu adoro ver, é o scout do basquete, gelado. Não tem torcida, não tem jogador predileto, não tem nada. O que está ali foi o que aconteceu mesmo. René, ruim, para mim, o pior jogador em campo. Martinelli, excelente. Não cansou, hein? Não cansou. Hércules. Primeiro tempo do Hércules foi ruim. Até os 30 minutos ele errou tudo, estava inseguro, jogando bola para trás, não ia para frente. No segundo tempo ele melhorou muito. Então, se eu tiver que dar uma nota para o Hércules, eu daria 6,5. Para o Martinelli eu daria 8,5 ou 9. Mesma coisa o Freitas. Aliás, dando nota, Fábio 7,5, Samuel Xavier 6, Thiago Silva 7, Freitas de 8,5 a 9, René 4, vou dar 4 porque ele ainda participou do gol, o resto ele errou tudo. Martinelli 8,5 ou 9, Hércules 6,5, Lúcio 6,5, 7, Canóbio 6,5, 6,5, Cano 6,5. Cano teve duas chances. Aquela bola antes de fazer 1-0, que ele matou no peito, foi uma jogada de linha de fundo, que a bola veio, acho que foi o Canóbio que passou para ele. Ele matou no peito e virou. Eu não sei se o goleiro pegaria não, mas aí teve um bloqueio da defesa. E fez o gol. Então, 6,5 ou 7. E Serna, 6. O Serna tem uma coisa interessante. Ele produziu mais quando ele caiu na direita, porque o Serna é um jogador, ele produz muito se ele tiver espaço para correr. Aí ele joga na frente, na direita, teve 2 lances dele, inclusive aquele Marcel veio todo torto e tirou. Marcel. Porque ele é muito rápido, mas ele tem que ter espaço para jogar na frente e correr. Quase fez um gol. E quem entrou não comprometeu, sendo que o Lima fez um golaço. O Lima tem uma grande qualidade, eu sabia chutar. E hoje ele recebeu aquela enfiada de bola do Martinelli, que foi um primor, deu uma limpada para a esquerda e bateu na rede pelo lado. Tal do Léo Win, que nem só apareceu na foto. E o Fluminense venceu. E acho que foi bom para descarregar, tirar um pouco o peso, tudo que estava acontecendo, dar uma esquecida naquele jogo de terça-feira que foi tétrico. E eu acho que toda coisa ruim provoca uma coisa boa e vice-versa, né? A gente ter saído lamentavelmente, de ter perdido o torneio mais fácil do planeta, também agora a gente perdeu também o técnico, que estava sendo uma coisa, como diz o Vilela, nefasta para o clube. Porque ficou claro que o Renato, tudo que ele não queria era ser técnico fluminense. Eu ouvi isso e eu acho que eu sou obrigado a concordar. Que ele não estava querendo vir trabalhar. Aí ele mandou uma proposta que ele falou assim, só que ninguém vai aceitar, eu vou mandar. Só que o Fluminense aceitou, ele teve que vir. Mas veio numa má vontade tremenda. Eu acho que a escolha do Zubeldia foi muito boa. Bem diferente de tudo. Um jogador sem, é um treinador sem aquela mesmice que a gente está acompanhado, entra um, sai outro, daqui a 3 anos volta. Se o Fernando Diniz não tivesse empregado no Vasco, ele seria recontratado. O Pavão ia recontratar ele. Ia ser o fim. Porque o Fernando Diniz é para voltar daqui a uns 3, 4 anos. Vai voltar, não tem dúvida nenhuma. Mas é isso, acho que o Fluminense fez o dever de casa, tem que conseguir umas 3. Agora tem 2 jogos aqui, um que é ganhar do Lanterna, lá. O outro
É ganhar do Atlético aqui. O Atlético não está com essa bola toda, o Atlético está mal. Se o Fluminense ganhar esses 2 próximos jogos, ele vai a 40 pontos e provavelmente vai estar coladaço no G6. E depois a gente vai pegar o Mirassol fora um jogo atrasado, porque o Fluminense tem 2 jogos a menos que muita gente. Tem 2 jogos a menos que o São Paulo, que joga amanhã contra o Ceará. Tem 2 jogos a menos que o Flamengo. Tem o Flamengo não. Tem 2 jogos a menos que o Flamengo. Não, o Flamengo tem menos 1. 2 jogos a menos que o Palmeiras. 2 jogos a menos que o Cruzeiro. 2 jogos a menos que o Bahia. Então tem jogos a menos contra esse time. Então o Fluminense, se fizer o dever de casa, quando chegar no Mirassol, vencer, a gente vai estar perto desses caras todos. E é uma coisa boa, a gente só precisa pensar na Copa do Brasil depois de terminar o Campeonato Brasileiro. E até lá a gente só tem que pensar em chegar no G4, de alguma maneira chegar no G4. Porque se chegar no G4 a gente vai poder jogar uma semifinal da Copa do Brasil, porque são 2 semanas seguidas de Copa do Brasil. Vai poder jogar uma semifinal de Copa do Brasil tranquilão, podendo jogar para ganhar mesmo. E eu acho, com toda sinceridade, tem 4 clubes nas semifinais: Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Corinthians. Com toda sinceridade, o time para mim mais encrencado de todos é o Vasco. O Vasco está empolgado, o Vasco não ganha nada há 500 anos. E a torcida do Vasco está insuportável. Eles falam como se estivesse vencendo todo dia um campeonato, uma taça. E não ganham nada há uma década. Então vai ser um adversário que o Vasco vem para cima. Boa, a coisa boa é que não vai ser em São Januário esse jogo, né? Porque tem aquele acordo, como vai ser o brasileiro também. O Fluminense e o Vasco fizeram um acordo de todos os jogos serem no Maracanã, meio a meio. Que eu acho bastante razoável. Acho fino é picado, se tem o Maracanã e vai jogar em São Januário. Tem que ser a renda é minha, tudo bem, mas joga no Maracanã. Jogar em São Januário é um lugar ruim de se ir, é um lugar ruim de se sair de lá à noite. Então, vão ser jogos no Maracanã. Você vai ter o jogo do Brasileiro no Maracanã, o mando de campo do Vasco, daqui a umas 3 semanas. E vai ter depois o final do ano Fluminense e Vasco. 2 jogos no Maracanã. Espero que seja, né? Eu acho que sim, porque tem um acordo já firmado entre o Pedrinho e o Mário Bittencourt. Acho que isso vai ser uma coisa boa. É isso aí, gente. Saudações tricolores, se inscrevam, dá uma força pro canal e amanhã à noite estou colocando outro vídeo.